No geral, empresas que não avaliam os indicadores de satisfação dos colaboradores acabam por demiti-los sem um planejamento, acabamos de falar. E sabe por que isso acontece? De imediato, três resultados negativos se apresentam. Ó, o que que acontece quando você não mede a satisfação, não faz esse trabalho legal aí na tua empresa e precisa demitir as pessoas, tá? O custo de turnover aumenta, que é o custo das demissões. Você sabe que contratar um novo colaborador não é barato, em todos os sentidos, né? Monetários e estruturais, físicos e psicológicos, ambiente de trabalho, tudo fica naquela tensão, né, de uma nova contratação, o envolvimento de o precioso, o maior de todos é o tempo, né? O tempo dos departamentos que vão se envolver nesse processo, o desgaste de uma produtividade também, né? Vamos falando aqui, os prejuízos são materiais intangíveis, né? Tempo de treinamento, capacitação de funcionários novos, queda nos indicadores de produtividade nesse período. Isso é forte. As empresas não querem que caia a produtividade, né? É forte. E a empresa não lida bem com o problema. Então, fica aqui para você. Será que isso já não é o suficiente para te mostrar que você precisa cuidar da satisfação, ou seja, né, fazer a prévia aí do que está acontecendo? Pois é, a insatisfação de seus colaboradores que podem estar motivando tantas demissões e prejuízos. Então, vamos fazer ISC, né? Vamos cuidar aí dessa área. Diminuir o absenteísmo. De forma bem objetiva, o absenteísmo caracteriza-se como volume excessivo de faltas ou atrasos no trabalho. Quem nunca, gente? Quem nunca faltou trabalho? Quem nunca passou por várias faltas e virou um rolo, assim, ao ponto de, né, o próprio dono da empresa ter que ir lá acudir. Recentemente mesmo eu fui num lugar onde o dono da empresa estava no caixa e aí ele falou assim, estou super cansado e a minha filha adoeceu hoje, foi fazer uma cirurgia, e eu estou desgastada emocionalmente, fisicamente, tudo mais. Ou seja, uma falta de um colaborador. Claro, aí pode existir vários motivos, né? Mas a maioria deles, olha, anota aí porque vai te surpreender. Normalmente são causas de comportamento, comportamentais, tá? São causas assim emocionais, então são situações que vão acontecendo de desgaste no dia a dia da pessoa. Não é só malandragem às vezes, tá? Às vezes pode ser malandragem, mas às vezes você vai ver aqui o que pode ser. Diversas causas podem estar relacionadas ao fenômeno do absenteísmo, entre elas destacamos ausência de feedback. Ah, Tássia, imagina, capaz que a pessoa vai faltar trabalho porque ela não recebe feedback. Sim, ela tem pessoas, gente, não são todas, tá? Mas tem pessoas que a falta do feedback é a morte para ela. Ela está fazendo o trabalho dela, não tem ninguém indo lá respaldar esse trabalho. Isso é perfil de pessoa. Você estudou no RS, lá no recrutamento e seleção, a parte do profiler, onde você precisa identificar perfil. Então, tem pessoas que necessitam desse feedback. E aí vai desmotivando ela, desmotiva ela, desativa ela e ela começa a faltar, tá? Então, dê coloque as datas dos feedbacks individuais, tá? Feedback individual. As reuniões ali, de você poder fazer feedback coletivo, né? Aqueles feedback coletivos. Gente, olha, relacionado a ontem, foi super bom, assim, 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 a gente pode melhorar nisso, 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 sem dar nome de ninguém, a não ser que seja para elogiar. E cuidado, porque o excesso de elogio para uma pessoa em grupo pode gerar uma perseguição com aquela pessoa, tá? E nem todo mundo sabe lidar com isso, infelizmente. Tem hora que parece que a gente está na creche, não numa empresa, né? Então, assim, cuidado só com essa questão, mas os feedbacks de falar ali para você passar uma visão de como está o trabalho da pessoa, o comportamento dela, ou tudo, ou para ouvir também, né? Ouvir o que ela quer falar ali, um contato direto, rápido com o seu líder direto, seu gestor, o seu supervisor, enfim, pode gerar uma desativação desse colaborador ao ponto dele começar a faltar. Ele vai faltar esse trabalho. E aí você vai achar que ele está faltando porque ele quer. Olha como é séria essa questão de você ele saber ouvir as pessoas, lidar e saber como lidar com elas, conhecer elas, como elas funcionam, tá? Só uma dica, tá? Já ouvi assim, ó. Cara, isso é chato demais, Tássia. Trabalhar com gente, meu Deus do céu. Contrate pessoas para fazer isso, gente. Se você não tem esse dom, tá tudo bem.
Não é o seu chamado, às vezes, trabalhar com pessoas, mas sim com processos, ótimo, tá tudo bem. Você agora tem consciência do que é, e aí você contrata uma pessoa. O que não dá é para contratar uma pessoa para fazer sem consciência, porque essa pessoa não é nada sem você, você tem a caneta na mão, poder da decisão. E aí você contrata um gestor de pessoas, o gestor de pessoas faz um lindo trabalho e você não concorda com nada, porque você não tem saco com gente. Porque você não tem paciência com pessoas que, né, que são oscilam tanto, sobe e desce, esse tanto de tipos de personalidade que existe e como elas funcionam uma diferente da outra. E você fala, pelo amor de Deus, contrata todo mundo na mesma linha, parecido comigo. Não vai adiantar. Vocês vão ter só um tipo de trabalho ali e um corpo não é feito só de rim, só de estômago, né? Só de coração, de veia. Não é. A gente precisa ser unidos pelas juntas e os ligamentos através, né, do nosso corpo e os membros ali, os órgãos e tudo tem que estar muito conectado para esse bom funcionamento, né? O corpo não é feito só de mão, não. Então, é doloroso a realidade, mas é necessário, senão vai ser um corpo defeituoso. Então, vamos ter o corpo bonitinho ainda que muita gente quer o lugar do outro, quer ser uma mão sendo um pé, ainda que muitas pessoas não sabem fazer a sua parte e acabam deixando ali o organismo, o próximo órgão em deficiência, né, gerando até morte, às vezes, de um órgão, né? É muito triste isso. Mas se coloque nesse momento aí em atenção para você entender que as pessoas são diferentes, elas precisam ser olhadas de forma diferente também, analisadas de forma diferente em relação a esse contexto que a gente está falando agora, tá? Para você não levar tudo ao pé da letra e ficar questionando coisas assim que estão fora do contexto de gestão de pessoas, tá bom? Outra questão aqui é sobre o clima organizacional, diminuir as faltas. Para diminuir as faltas é cuidar do clima, né? Quando o clima está ruim no trabalho, tem gente que falta, sim, porque, novamente, perfil de pessoas. Tem pessoas sensíveis que não dão conta de ambiente pesado ou ambiente barulhento, e etc., tá? Bagunçado. Então, o clima organizacional, as fofocas na empresa, tem pessoas que não dão conta, ou então, outro motivo pode ser porque é uma pessoa mais influente, ela não gosta de um ambiente muito calado, muito de análise, então também influencia as faltas, porque ela não tem o chamado para aquilo ali, ela está na sala errada, às vezes a função é até boa para ela, mas o ambiente dela para ela não está bom, então é clima, tá? Então, ela pode estar faltando por isso. E aí, como que você consegue analisar? ISC das faltas, né, dos colaboradores, você sempre medindo, você vai descobrir porque que aquela pessoa, diretamente ou indiretamente, está respondendo à empresa com aquelas faltas. A comunicação deficiente, que faz as pessoas faltar, quando não tem um diálogo eficiente, sim deficiente. Não preciso explicar isso aqui. Uma comunicação deficiente gera uma inconcordância de atividades, erros de processos, às vezes pessoas são injustiçadas no ambiente de trabalho, acabam faltando por isso, por vários motivos. Então, assim, a comunicação deficiente, a falta da comunicação também gera um abalo, que desativa aquela pessoa, né, desmotivando ela, desativando ela totalmente. Então, cuidado aí para sempre manter a comunicação, senão dá muita falta de colaboradores. A cultura organizacional também influencia no absenteísmo, que às vezes a pessoa ela tem uma cultura mais reservada e a cultura da empresa não foi medido, não foi adequado, e aí a cultura da empresa é pesada para ela, não dá conta de suportar, né? Não comporta aqui, ó. Tenho duas embalagens aqui, ó. Vou trazer aqui para você explicar que comportam capacidades diferentes, tá? Meu chá ali, por exemplo, cabe muito chá que eu tô tomando. Aí, cada um comporta uma medida, gente. Né? Igual ali o navio, o avião, a bicicleta, o carro, cada um comporta uma estrutura, uma bagagem, tem uma estrutura para carregar uma bagagem. Tem gente que não dá conta. Então, assim, tanto a empresa quanto o colaborador tem a sua cultura. Então, às vezes ele tá faltando trabalho por isso também. Importante medir isso quando vai entrar, mas é importante manter a cultura, porque às vezes a empresa tem a cultura, e o colaborador está faltando porque a cultura está deturpada. Então, não está vivendo aquilo. E pode ser outros motivos também dentro da cultura, tá? Estou só dando alguns exemplos para você pensar aí na sua realidade. Dificuldade de cumprir meta.
você já sabe, às vezes ele fica com tanta dificuldade, ele se oprime tanto, ele não consegue bater as metas que ele começa a faltar. Aí já é algo para você descobrir se o problema é vinculado a treinamentos, ou o perfil dele que não está adequado, ou ambiente de trabalho, ou ferramentas de trabalho, o que está acontecendo? Que está levando ele a faltar o trabalho, né? Tudo está dentro da desmotivação que gera desativação, que é até o momento que ele abandona aquele barco, ele pula do barco, né? Ele sai do propósito totalmente, sai da empresa e tudo mais. Também as faltas podem ser problemas emocionais ou doenças em geral, né? Que aí é um caso de uma terapia, de um psicólogo, de encaminhar, de a gestora de pessoas, olha, orientar sem entrar a fundo nisso, porque não é a sua área, mas você encaminhar a um especialista para poder tratar aquele colaborador. E maturidade profissional pode ser também, a gente sabe que tem, né? Ai, não acordei, fiquei dormindo, os adolescentes, né? Os que. Não é só adolescente, né? Mas é as criações das casas, né? Que influenciam as pessoas comprometidas com o trabalho ou não. Então, às vezes, tem maturidade profissional. E aí, rapaz, esse é difícil, viu? Isso não é fácil. Mas, porque é cultural lá da casa da pessoa, lembra? A cultura dela. Então, assim, essa aqui é uma tarefa difícil, eu já passei, eu já tentei trabalhar, e olha, trabalhar na cultura das pessoas não é brincadeira. Gestão de pessoas com propósito é trabalhar na cultura da empresa como um todo. É o maior desafio que existe na Terra para mim, né? É a cultura, né? Por isso que eu falo, é como trabalhar a cultura do reino dentro do coração das pessoas, do reino de um só Pai, né? De Deus. É muito difícil. Então, nas empresas não é diferente. Agora, quando você pega um indivíduo que já existe, já tem essa imaturidade e ele não quer, porque as autoridades da casa dele, da vida dele, que regem a vida dele, não colaboram para isso, é uma tarefa árdua, mas não coloquem todos no mesmo pacote. Analise a situação para ver se essa imaturidade ela pode ser transformada ou não, porque se puder, ótimo, se não puder, você não pode ficar com pessoas assim, né, também. Pode ser as faltas por busca de novas oportunidades, quando a pessoa está faltando é porque ela já não quer ficar mais lá, mas você tem que descobrir por quê, o que está acontecendo. Se ela está fazendo escondido é porque ela não tem a liberdade de falar, e você já deve ter passado por isso também. Então, não julgue, né? Não vamos julgar. E pode ser também por volume de trabalho. Às vezes, excesso de trabalho daquele cargo que você não fez lá, o cargo, função e salário corretamente, ela está sobrecarregada, só ela trabalha no departamento e está extremamente fadigada, tá com síndromes de todos os tipos aí do trabalho também. Bom, enfim, né? Precisa voltar e se recuperar, diminuir as cargas, dividir as cargas entre as pessoas para não ficar errado, um julgo desigual, né? Ao ponto de dar esse problema na caminhada. Próximo.